E amém. Pois bem, meus irmãos, nós estivemos a analisar em nosso último vídeo aquele momento crucial da ascensão. O momento crucial da ascensão foi o objeto sobre o qual nós nos debruçamos quando analisamos os versículos 9 a 11 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E naquele momento nós tentamos compreender a realidade histórica da ascensão, o significado teológico, não é? A natureza teológica da ascensão e também os desdobramentos a partir da ascensão. Mas agora nós chegamos ao parágrafo seguinte. O texto é Atos capítulo 1, versículos 12 a 14, que acabamos de ler, que com os versículos 15 a 26 do parágrafo seguinte, nos dizem que os discípulos andaram fazendo nesse período. Então você percebe, Atos capítulo 1, versículos 12 a 14, mais a seção seguinte, até o final do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos nesses dois textos o que os discípulos andaram fazendo no período entre a ascensão e a descida do Espírito Santo. Primeiro, nos versículos 12 a 14, nós já somos informados aqui que eles estiveram reunidos em oração. Segundo, nos versículos 15 a 26, agora sim, o autor de Atos, de Lucas, Atos, na verdade, não é? Ele nos diz que os discípulos naquele período estiveram também reunidos, pelo menos em uma ocasião, com o propósito de eleger o substituto de Judas Iscariotes. Portanto, em breve síntese, entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, os discípulos se prepararam através da oração e escolheram Matias, recompondo dessa maneira o colégio apostólico, não é? Muito bem. Em nosso texto, e agora eu me volto com você totalmente para Atos capítulo 1, versículos 12 a 14, nós temos basicamente um complemento da narrativa da ascensão, quando Lucas informa pela segunda vez que os discípulos obedeceram a Jesus e retornaram a Jerusalém a fim de aguardar o cumprimento da promessa do Pai. Eu digo segunda vez, lembrando aos meus irmãos, porque Lucas já havia escrito no Evangelho que após a ascensão, os discípulos, disse Lucas ali, no Evangelho, capítulo 24, versículo 52, que os discípulos, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Além disso, da narrativa de Lucas em Atos, capítulo 1, versículos 12 a 14, nós escolhemos o que é possível sobre o texto, qual seja. Bom, nós ficamos sendo informados a respeito do lugar onde os discípulos se reuniram, ficamos informados também sobre quais eram estes discípulos, quem esteve reunido ali, naquele lugar indicado pelo escritor no período entre a ascensão e a descida do Espírito Santo, e o que eles andaram fazendo, o que fizeram e por quanto tempo. Então, é o que nós veremos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 14. Então, estou de olho naquele período entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, aonde os discípulos de Jesus se reuniram, quem eram estes discípulos e o que andaram fazendo e por quanto tempo, até que viesse o Espírito Santo, cumprindo-se desse modo a promessa do Pai. É isso que nós queremos ver com os meus irmãos nesse momento. Em primeiro lugar, analisemos o lugar da reunião entre a ascensão e a descida do Espírito Santo. E aqui, o Evangelho de Lucas afirma que a ascensão ocorreu em Betânia. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 50. Mas em Atos, o mesmo autor acrescenta o detalhe de que eles viram Jesus se elevar perante seus olhos no monte chamado Olival. Versículo 12 do nosso texto.
Então, nós ficamos sabendo que a cidade de Betânia era situada em uma encosta oriental do Monte das Oliveiras, do monte chamado Olival, e, portanto, essas narrativas apenas se complementam. De lá, do monte chamado Olival, os discípulos voltaram a Jerusalém em obediência a uma ordem específica de Jesus nesse sentido, a respeito da qual nós já lemos em Atos capítulo 1, versículo 4. Lá naquele texto nós lemos o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, foi exatamente aquilo que os discípulos fizeram após as palavras dos anjos. No momento da ascensão, eles caminharam até Jerusalém, percorrendo aquilo que Lucas chamou de jornada de um sábado. A jornada de um sábado equivale a cerca de 1 quilômetro e correspondia naquele momento à distância que a tradição rabínica permitia que um judeu caminhasse no dia de sábado sem ferir o quarto mandamento. Chegados em Jerusalém, o versículo 13 de Atos capítulo 1 nos diz que os discípulos subiram para o cenáculo. Prestem atenção nisso, eu peço para vocês. Esse cenáculo era provavelmente uma sala ampla ou um quarto espaçoso no pavimento superior de diversas casas da Palestina da época, com acesso por uma escada na parte exterior da casa. Era um tipo de lugar, digamos, ideal para um momento de oração, para momentos de devoção. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, por exemplo, o profeta está, diz o texto, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer num quarto, num aposento ou numa sala no pavimento superior, semelhante a este. Aqui acorreram os discípulos após a ascensão. Além disso, o cenáculo provavelmente proveu aos discípulos certa discrição naquele ambiente inseguro da cidade. Essa é uma conclusão a que podemos chegar a partir da leitura de Atos capítulo 9, porque em Atos capítulo 9, versículo 27, nós ouvimos ali do autor que Barnabé é que levou o recém-convertido Saulo, o Saulo de Tarso, à companhia do colégio apostólico. E isso dá a entender que os apóstolos estavam em um lugar relativamente seguro, não é? E, por fim, é possível ainda que o cenáculo referido por Lucas tenha sido o mesmo em que Jesus se reuniu com os discípulos para a última Páscoa. Embora a palavra que ocorra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 11 e 12, não seja exatamente a mesma, mas ainda assim é possível que este cenáculo seja o mesmo a que Jesus, junto com os discípulos, comeu a última Páscoa, e onde também os discípulos se reuniram após a morte de Jesus em mais de uma ocasião, e ali estiveram com o Senhor ressurreto. Esses encontros estão em João, capítulo 20, versículos 19 e 26, fazem menção dos discípulos a portas fechadas. É até mesmo provável que esse grande aposento fosse o cômodo do andar superior da casa de Maria, mãe de João Marcos, o segundo evangelista, conforme leitura de Atos, capítulo 12, versículo 12. Caso você queira ler comigo, o texto de Atos 12, versículo 12 diz: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, a primeira informação que nós obtivemos do nosso texto diz respeito ao lugar onde os discípulos se reuniram entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo.
O texto fala de um cenáculo, provavelmente um cenáculo, um pavimento superior de uma casa da Palestina da época. Provavelmente ainda o lugar onde Jesus já havia se reunido com os discípulos para a última Páscoa e em algumas aparições após a ressurreição, e ainda, talvez, a casa de uma mulher chamada Maria, mãe do segundo evangelista, de João, chamado também de Marcos, não é? Conforme leitura de Atos capítulo 12, versículo 12. Então aqui já dá para você entender onde os discípulos de Jesus estiveram reunidos, onde a igreja incipiente de Jerusalém esteve reunida entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Em segundo lugar, esse texto também nos diz quem esteve reunido naquele lugar entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. O texto lucano também nos informa sobre as pessoas que estiveram se reunindo no cenáculo e que compõem o núcleo original da igreja em Jerusalém. O versículo 13 fala de uma lista dos apóstolos, o versículo 14 diz das mulheres e também da família nuclear de Jesus, a sua mãe e os seus irmãos. Então eu quero conversar um pouco com os meus irmãos sobre estes irmãos, né? Sobre estas pessoas que eram os discípulos de Jesus naquela ocasião. Primeiro, estão entre os cristãos em Jerusalém o grupo dos 12. E nós ficamos sabendo disso porque o autor nos fornece outra lista idêntica à de Lucas, capítulo 6, versículos 13 a 16, à exceção de Judas Iscariotes. Atenção para Lucas capítulo 6, o Evangelho. Lucas, lá no Evangelho, havia escrito que em certo momento do ministério de Jesus, ele subiu ao monte com a intenção de orar e, de fato, passou a noite orando. Isso está em Lucas capítulo 6, versículo 12. Aqueles descritos por Lucas, em Lucas capítulo 6, eram realmente tempos de crise, porque os inimigos de Jesus aumentavam, como também havia chegado o momento de separar, dentre os muitos seguidores pouco comprometidos, multidões que seguiam a Jesus, mas sem nenhum tipo de compromisso com ele, havia chegado o momento de separar dentre esta grande massa aqueles poucos discípulos que estariam com ele para um discipulado em tempo integral. E então, depois de uma noite inteira de oração, ao amanhecer, Jesus, segundo Lucas capítulo 6, versículo 13, chamou dos seus discípulos 12 para designá-los apóstolos. Agora, note comigo que o número 12 não é casual. É o número das tribos de Israel, que significa que Jesus estava com isso dando a entender que estava restabelecendo o verdadeiro Israel, restabelecendo o Israel de Deus, dando continuidade à obra de Deus. Essa é a razão pela qual a igreja tratou, como nós veremos nos versículos 15 a 22, da eleição daquele que recomporia o colégio apostólico. A estes 12, Jesus denominou apóstolos, palavra derivada do verbo que significa enviar, significando, portanto, mensageiro ou pessoa enviada. O apóstolo Paulo é um caso à parte que deve ser mencionado no outro momento, a respeito de quem nós vamos ainda conversar. Dentre os escolhidos, todos eram galileus, à exceção de Judas Iscariotes, que era da Judéia, se nós considerarmos que o termo Iscariotes significa natural de Quiriote, uma cidade da região da Judéia. Mas, por outro lado, entre os chamados havia poucos homens de influência, se é que havia algum homem de alguma influência. E a maioria deles, a maioria de todos esses apóstolos, não deixou nenhuma marca significativa na história. E isso já nos faz compreender que em todos os tempos, meus irmãos, Deus tem operado, sobretudo por meio de pessoas comuns. O reino de Deus é sim, é feito de pessoas comuns e anônimas. Marcos acrescenta que Jesus chamou a si
os que ele mesmo quis e os enviou a pregar e a expelir demônios. Isso está em Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15. E aí você já percebe a centralidade da pregação como estando evidente. O Senhor Jesus chama para perto de si para enviá-los a pregar também, não é? Também você imagina aqui o sentido da missão de Jesus como resultado da comunhão com Jesus. Isso também fica claro, segundo os termos do segundo evangelista. Bom, o fato é que nós temos listas dos 12 em Marcos capítulo 3, versículos 16 a 19, em Lucas capítulo 6, versículos 14 a 16, em Mateus capítulo 10, versículos 2 a 4, e aqui, em Atos capítulo 1, versículo 13. Quando nós colocamos essas listas lado a lado, a simples observação delas já nos indica que elas estão completamente em harmonia. A distinção entre elas está, por exemplo, na sequência, porque em todas elas, Pedro é o primeiro nome. E Judas Iscariotes, naquelas listas em que ele aparece, porque em Atos 1,13 ele já não aparece, ele é colocado como o último da lista e sempre sendo lembrado pela traição. Lucas é o único escritor a dizer que Judas se tornou traidor, dando a entender que ele era fiel no começo, que ele começou bem a sua carreira com Jesus. Também Lucas, no Evangelho e em Atos, denominou Judas, filho de Tiago, aquele que em Mateus e em Marcos é chamado de Tadeu. E aqui nós não temos nenhum problema com isso, porque não há motivos para duvidar que sejam dois nomes para a mesmíssima pessoa. Sabe-se que documentos comerciais do período revelam que, não raro, uma pessoa possuía dois nomes e usava, inclusive, os dois nomes. Então, fazia parte daquele grupo original da igreja de Jerusalém, o grupo dos 12, que são, na verdade, 11, não é? Porque Judas Iscariotes já não faz mais parte do grupo. Segundo, também é mencionado como compondo a igreja de Jerusalém o grupo das mulheres. Isso está no versículo 14. Dentre essas mulheres se incluíam certamente aquelas que serviram a Jesus com seus bens. Lucas menciona estas mulheres em Lucas, no Evangelho, capítulo 8, versículos 1 a 3. Essa passagem do Evangelho de Lucas 8, de 1 a 3, retrata uma cena somente da lavra de Lucas, em que Jesus está em mais um circuito de pregação e de evangelização, disse o evangelista, de cidade em cidade e aldeia em aldeia. O evangelista disse também que estavam com ele os 12 e algumas mulheres que tinham sido curadas de enfermidades e de espíritos imundos, de espíritos malignos. E Lucas cita Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. E estas mulheres expressavam naturalmente, por meio de suas ofertas generosas, sua gratidão a Jesus em resposta das curas física e espiritual que haviam recebido dele. A referência em Atos capítulo 1, versículo 14, às mulheres que faziam parte da igreja em Jerusalém, certamente inclui estas mulheres lá de Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, mas também inclui outras mulheres que foram testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus, a exemplo de uma tal Maria, mãe de Tiago, e também de Salomé, que talvez tenha sido a mulher de Zebedeu, a mãe dos apóstolos Tiago e João. Então, já ouvimos falar do segundo grupo. Fazia parte da igreja de Jerusalém naquele período, o grupo dos apóstolos, e em segundo lugar, o grupo das mulheres. Mas em terceiro lugar, estavam também entre os cristãos da igreja incipiente de Jerusalém, pessoas da família de Jesus.
sua mãe e seus irmãos, diz o versículo 14. Não custa lembrar que após o nascimento de Jesus, Maria e José viveram conjugalmente, foram um casal normal. É o que se pode concluir de Mateus, segundo o qual José, em Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25, José recebeu sua mulher, mas não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, Maria e José, depois do nascimento de Jesus, tiveram uma vida conjugal normal e eles tiveram filhos e filhas. Os filhos, inclusive, são mencionados nominalmente em Mateus capítulo 13, versículo 55 e em Marcos capítulo 6, versículo 3. Eles são citados como sendo Tiago, José, Simão e Judas. Ocorre que os evangelhos ainda registram que mesmo a família de Jesus não aceitou o seu messianato, a sua vocação messiânica e tentou, inclusive, demovê-lo, de persistir nesse caminho. Nós lemos, por exemplo, em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, que a mãe de Jesus e seus irmãos o buscaram após o debate que ele travou com os fariseus. Naquele momento, a ideia, pelo menos a ideia mencionada em Marcos capítulo 3, versículo 21, é que a família de Jesus estava movida por sentimentos sinceros e esta família quis que Jesus fosse reconhecido como mentalmente incapaz. Porque Marcos capítulo 3, versículo 21, a sua família disse naquele momento, segundo esse texto, que Jesus estava fora de si. Talvez o plano da família bem-intencionada fosse livrar a Jesus das consequências daquele embate com os fariseus, que a família sabia que certamente se voltariam contra ele. João, o evangelista, em João capítulo 7, versículo 5, João é muito mais enfático porque ele diz ali, nem mesmo seus irmãos criam nele, ou seja, nem mesmo seus irmãos aceitavam que ele era o Messias. Mas atenção, gente, agora nós os vemos ali, você percebe? Na comunhão da igreja de Jerusalém, esperando o Espírito Santo. Estavam lá Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Veja, esta é a última menção a Maria em todo o Novo Testamento. Um dos irmãos de Jesus, todavia, Tiago, se tornaria um dos líderes mais influentes da igreja. Ele é mencionado como um dos líderes da igreja, Tiago, irmão do Senhor, por Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 19. Esse mesmo Tiago escreveria a carta canônica de Tiago, que faz parte do cânon da Escritura Sagrada. Na carta, Tiago se apresentou como servo de Deus e do Senhor Jesus. E na sua carta, no capítulo 2, versículo 1, ele falou em termos de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Nós temos aqui que Tiago atribui a Jesus um dos títulos mais majestosos, que mais exprimem a noção de divindade a Jesus atribuídos em todo o Novo Testamento, Senhor da glória. Note também que Tiago vê a Jesus em justa posição com Deus, porque ele se apresenta como sendo servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Judas, outro dos irmãos de Jesus, também escreveria uma carta canônica e se identificaria como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Versículo 1 da pequena carta de Judas, que está lá na sua Bíblia antes do livro de Apocalipse. Então nós temos aqui uma mudança de perspectiva na visão da família de Jesus em relação a ele, de fato, uma mudança de perspectiva radical. E eu pergunto aos meus irmãos o que teria provocado.
esta mudança radical, a família de Jesus o via como quem estava fora de si, ou pelo menos foi capaz de lançar mão desse argumento para livrar a Jesus, com boas intenções, das mãos e da inimizade dos fariseus, não é? Mas agora eles estão ali, eles são parte da igreja de Jerusalém. Tiago se tornaria um grande líder e escritor sagrado, Judas também. O que provocou essa mudança? Bom, a ressurreição de Jesus, certamente, apresentada à sua família imediata, por meio de provas incontestáveis, dissipou, presumimos, toda a nuvem de incertezas e confirmou a realidade de que Jesus, o carpinteiro e o filho de carpinteiro, é, em verdade, o Filho de Deus. A sequência das aparições descritas em 1 aos Coríntios, capítulo 15, inclui uma aparição a mais de 500 irmãos de uma só vez, dentre os quais, podemos presumir, estavam ali familiares próximos e imediatos de Jesus, mas além disso, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7, o apóstolo Paulo relembra uma aparição do Jesus ressurreto a Tiago, seu meio-irmão. Então, em resumo, eram parte daquela pequena comunidade de cerca de 120 pessoas, conforme Atos capítulo 1, versículo 15, um versículo que já faz parte da nossa próxima exposição, mas eu já adianto para vocês que aquela comunidade tinha cerca de 120 pessoas, não é? Atos capítulo 1, versículo 15, e eram parte daquela pequena comunidade os 12, à exceção de Judas Iscariotes, é claro, as mulheres que acompanharam o ministério público de Jesus, a sua morte e também a sua ressurreição, e os seus familiares imediatos. Então, já colhemos duas informações importantes sobre aquele período. Primeiro, o texto nos disse onde estiveram reunidos, em um cenáculo. O texto também nos disse quem esteve reunido naquele período como parte da igreja original em Jerusalém. E aí nós temos o grupo dos 12, depois nós temos também as mulheres que acompanharam Jesus em seu ministério terreno, morte e ressurreição. E nós ainda temos Maria, a mãe de Jesus, e os seus irmãos, agora convertidos e na comunhão da igreja em Jerusalém. Por fim, nós também precisamos aprender com o texto o que fizeram aqueles que estiveram reunidos em Jerusalém e por quanto tempo entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Bom, vamos comigo. Se nós considerarmos o período de 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes, e se nós considerarmos que Jesus passou 3 dias no sepulcro e apareceu ressurreto por espaço de 40 dias, informação de Lucas, não é? Já vimos isto. Então nós chegaremos à conclusão que o tempo entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito é de cerca de 1 semana. É um cálculo simples assim. São 50 dias, menos 3 dias, dos quais Jesus passou no sepulcro, da sexta ao domingo, e menos 40 dias, nos quais Jesus apareceu aos discípulos com provas incontestáveis. Vocês se recordam disso? Então, nós temos ali, entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito, um espaço de 1 semana, digamos assim, entre um domingo e outro. Entre um domingo e outro. E nesta semana, o que fez a igreja de Jerusalém naquele momento? Nesta semana, obviamente, meus irmãos, os apóstolos e os demais irmãos não estiveram ininterruptamente no cenáculo. Isto é,
é improvável, para não dizer impossível, até porque nós temos Lucas capítulo 24, versículo 53, onde o evangelista afirma que os discípulos estavam sempre no templo, louvando a Deus. Isso aconteceu imediatamente após a ascensão. Lucas, no seu evangelho, repito, capítulo 24, versículo 53, nos diz que os discípulos estavam sempre no templo louvando a Deus. E isso acontecia como expressão do seu grande júbilo. Os discípulos tiveram o seu coração tomado de grande júbilo, disse o evangelista, e nós até ficamos imaginando a razão disso. Para eles ficou absolutamente certo, quando viram Jesus ascender diante dos seus olhos, que de fato todas as reivindicações de Jesus eram verdadeiras, que de fato Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido, e esta convicção, esta certeza, lhes encheu de grande júbilo. Então, eles estiveram como forma de expressar esta grande alegria, sempre presente também no Templo de Jerusalém. A maneira como poderiam expressar esta adoração numa igreja cristã ainda incipiente, relembro vocês. Mas, quando nós olhamos para Atos capítulo 1, versículo 14, lá está escrito assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. E aí esta expressão parece querer nos indicar que nós temos um período de orações diferenciadas. Um período de orações prolongadas, graves, concentradas e marcadas pela perseverança e pela unanimidade, pela unidade de pensamento. Então, vamos dar uma olhada sobre duas características destacadas por Lucas sobre a oração que aconteceu ao longo desta semana entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. Lucas diz que esta oração foi perseverante e unânime. Por perseverança, Lucas quer dizer que a pequena comunidade orava constantemente, orava frequentemente. Provavelmente havia naquele cenáculo reuniões diárias ao longo desta semana. Provavelmente mais de uma reunião de oração por dia. E quando nós encontramos uma comunidade assim, dada à oração, entregue à devoção a Deus por meio da disciplina da oração, do meio de graça da oração, nós só podemos concluir que esta igreja está fazendo aquilo que viu a Jesus fazer, que aprendeu com Jesus, porque sim, Jesus foi o grande modelo de oração perseverante à vista daqueles irmãos. Lucas registra no evangelho, no seu evangelho, que Jesus estava certa vez orando, quando um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E a partir do versículo 2, Jesus disse: pois bem, eu vou lhes ensinar a orar. Lembrem também que, através da parábola do filho do juiz iníquo, a parábola do juiz iníquo, Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Essa perseverança nas orações da igreja jerusalemita, meus irmãos, permaneceu. E claro, não é? Imaginamos nós com muito mais vigor após a descida do Espírito Santo. E é por isso que você lê, por exemplo, Atos capítulo 2. Acompanhe comigo, por favor. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma oração perseverante. Olha o que nós temos também ali no versículo 46, Atos 2, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A nota da perseverança está aqui no período entre a Ascensão e o Pentecostes, mas também a nota da perseverança, imagino eu, continua
seguindo na vida da igreja com muito mais vigor após a descida do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, aqueles irmãos estiveram orando perseverantemente, com constância, constantemente, frequentemente. Provavelmente eram reuniões de oração todos os dias, talvez até mais de uma vez por dia, com irmãos diferentes, quem sabe, não é? Bom, o fato é que Lucas também diz que a igreja orava unanimemente. Ele diz: perseveravam unânimes em oração. Unânime é advérbio que traduz a ideia de unidade de mente. Por unânime, Lucas quer dizer unidade de mente, unidade de pensamento, de sentimento, de objetivos, de motivação. Aqueles irmãos não apenas perseveravam em orações ferventes a Deus, eles oravam unidos em um só propósito e com uma única motivação, quais sejam. Eles suplicavam pela descida do Espírito prometido para que eles fossem revestidos do poder necessário e pudessem cumprir a ordem da grande comissão. Esse era o pedido que transbordava do lábio de todos, e essa era a motivação que enchia o coração daquela pequena comunidade, daquele pequeno rebanho. E essa unanimidade, ela também é encontrada, e eu diria com muito mais vigor, após o derramamento do Espírito. Em Atos capítulo 2, versículo 46, note: diariamente perseveravam unânimes. Diariamente perseveravam unânimes. Em Atos capítulo 4, versículo 24, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, vejam, unânimes, como um só homem, em unidade de pensamento, em unidade de motivação. Então, você já percebeu, não é? O texto nos forneceu uma noção sobre o que a pequena comunidade cristã de Jerusalém fez em uma semana que separou a ascensão da descida do Espírito Santo. O texto nos informou sobre o lugar em que se encontraram, sobre as pessoas que compunham esta pequena comunidade e também sobre o que ela fizera naquela semana de grandes expectativas. Esse é o nosso texto, mas o texto ainda nos remete a reflexões a respeito das quais eu quero que os meus irmãos pensem novamente. Primeiro, o texto nos faz pensar sobre o valor da obediência à palavra de Deus, meus irmãos, ainda quando obedecer não nos pareça a coisa mais acertada a ser feita. Lembre comigo, pense comigo, por favor. Os discípulos tinham razões para quererem ir a Galiléia, talvez. Eles tinham razões para não desejarem retornar a Jerusalém. Após a morte de Jesus, eles foram achados com portas trancadas e com medo dos judeus. Eu digo para vocês, repetindo, que isso pode ser encontrado em João, capítulo 20, versículos 19 e 26. Claro que os principais sacerdotes andavam à caça dos seguidores do crucificado, cujo corpo, inclusive, havia sido furtado e escondido por seus discípulos, segundo versão forjada pelos principais sacerdotes. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 28, não é? Versículos 11 a 15, naturalmente. Seria mais recomendável buscar lugar mais seguro para refúgio do que a cidade de Jerusalém, o palco dos acontecimentos recentíssimos. Por que não ir a Galiléia? Essa era a terra da maioria daqueles discípulos, se não de todos. Não seria mais fácil encontrar refúgio longe dos olhares dos principais sacerdotes, fora, inclusive, da jurisdição de Pilatos, do governador da Judéia? Mas, notem comigo, sem entender, pelo menos não naquele momento,
sem entender o que Deus estava para fazer. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam obedecer. E aí eu quero colher para os meus irmãos esta lição valiosa para o nosso coração. Esse texto parece nos ensinar que a obediência tem valor a Deus e ela deve ser mantida, inclusive quando obedecer não nos parecer a coisa mais acertada a ser feita. Em segundo lugar, eu peço que os meus irmãos contemplem aquela pequena congregação e notem o que há de comum entre seus membros. O que havia, pastor, de comum entre os membros daquela pequena igreja de 100 e poucos membros? Claro que não era o status social, não era o gênero, não era o parentesco com Jesus. Ali havia homens e mulheres, gente nobre e pessoas comuns do povo, cultos e também incultos, familiares e parentes de Jesus e pessoas de origem familiar bem diversa. O grupo é muito, muito heterogêneo, como você pode perceber. Há também diferença quanto ao tempo em que passaram a seguir a Jesus e ao modo como deram início a esta caminhada, a esse discipulado. Uns já seguiam a Jesus e criam que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Outros passaram a segui-lo somente após a ressurreição, como parece ter sido o caso dos seus irmãos. Alguns passaram a seguir a Jesus porque foram curados fisicamente, libertos de possessões demoníacas, e outros simplesmente porque foram atraídos por suas palavras, cheias de amor e de autoridade, mas ainda há outros aos quais o Senhor deu provas da sua ressurreição, quando somente então passaram a crer nele. Repito, o grupo era muito heterogêneo, apesar de ser uma pequena comunidade, mas há algo em comum entre os crentes daquele pequeno rebanho. É que todos se viam apenas como servos do Senhor Jesus. Estavam ali para obedecê-lo e adorá-lo. Maria certamente fez naquele momento parte das suas orações o seu magnificar. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Os irmãos de Jesus agora se veem como servos do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Ali, quem quer que tenha sido neste mundo, o que quer que tenha sido neste mundo, grande ou pequeno, culto ou indouto, homem ou mulher, crente maduro ou neófito, fidalgo ou plebeu, quem quer que estivesse ali se via apenas como servo do Senhor Jesus. E, meus irmãos, é isso que é uma igreja. Uma igreja cristã é uma reunião de gente muito diversa. É um grupo muito diversificado e heterogêneo, cujo objetivo, pensamento, interesse comum se unem em torno do serviço ao Senhor Jesus, o Senhor da glória. Em terceiro lugar, e para terminar, eu também acrescento aos meus irmãos que não há como exagerar a importância de uma congregação reunida. Não há como. Os discípulos deveriam estar juntos, não porque lhes convinha, ou porque lhes parecia a coisa melhor ou mais sociável a ser feita. Os discípulos deveriam estar juntos porque o seu Senhor lhes havia ordenado. O Espírito haveria de descer sobre uma congregação reunida. É isso que está em Atos capítulo 2, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Foi para uma congregação reunida que Jesus enviou o Espírito. E foi para uma congregação reunida que ele prometeu sua presença. Uma presença especial, como está em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja, não importa o número, se há uma multidão ou se há um pequeno rebanho, não é? Mas se há um grupo cristão reunido como igreja, essa experiência, meus irmãos, segundo esse texto, nos diz que é das mais sublimes da vida. E seu valor sequer pode ser devidamente compreendido ou exaustivamente avaliado, considerado. Claro, sem desfavorecer a presença de Jesus, que é também experimentada no lugar secreto, onde Deus responde em secreto, na devoção privada. São experiências diferentes, nós precisamos de ambas. Nós precisamos da reunião privada, de buscar a Deus em secreto, mas nós também precisamos do encontro da igreja reunida. E, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós neste tempo difícil, em meio a esta pandemia brutal, quando temos sido submetidos por sua dura providência, a tempo considerável, né? A providência tem nos submetido a tempo considerável, sem as reuniões por ele ordenadas. Nós não duvidamos que Deus tem seus meios e formas pelos quais conduz a história humana e, maiormente, a sua igreja. Nós não duvidamos que esses meios e modos são perfeitíssimos, estão todos em harmonia com a totalidade da sua glória. E nós não duvidamos que por meio de tão dura providência, sua boa vontade está sendo levada a bom termo. Nós não duvidamos de nada disso, entretanto, nós não deixamos de lamentar por todo o tempo em que estivemos e estamos sem os meios públicos da sua graça. Que Deus nos guarde na fé, que Deus nos guarde na esperança, que Deus nos guarde na verdade e que Ele nos dê tempos em que voltemos a contemplá-lo como igreja e como igreja reunida. Bendito seja o seu grande nome. Eu deixo os meus irmãos nesse momento pedindo somente que vocês novamente curvem a fronte e falemos com Deus. Senhor, muito obrigado por esta ocasião, por esta oportunidade que Tu nos dás de pregar a Tua palavra, de expô-la. Pedimos, entretanto, que quando este vídeo estiver sendo reproduzido, onde quer que ele venha a ser reproduzido, sim, do lado dos meus irmãos, sobretudo, a Tua boa mão esteja conduzindo os meus irmãos neste momento de edificação e que eles colham frutos aprazíveis de edificação para o louvor da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.